Boa tarde a todos. Boa tarde, César. Boa tarde, Fátima. Tudo bom? Prazer vê-los. Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde. Bom, dando início a mais uma reunião da FABEM, nós vamos convidar a Heloísa para fazer a nossa leitura preparatória, mais um sábado de reunião doutrinária. Heloísa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Do livro Vinha de Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E fazeis de especial. Capítulo 5, versículo 47. Iniciados na luz da revelação nova, os espíritas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos, sempre que estivermos a serviço do bem. Que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis, mas sim em missão de aperfeiçoamento. Que a justiça não é uma ilusão, e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no caminho infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? Que assim seja. Que assim seja. Convidar agora a Carla. Carla, você está na sala? A Carla estava com problema para entrar na reunião. Sueli, você está presente? Tô sim, Fátima. Você poderia fazer a nossa prece inicial, por favor? Posso, claro. Senhor, meu Pai, fonte infinita de misericórdia, de justiça e de bondade. Obrigada pela presença amiga. Obrigada também pela presença amiga dos nossos bons amigos espirituais, dos nossos bons amigos encarnados, e que possamos, Senhor, nesta tarde hoje, com a mensagem que nos será trazida, comungarmos contigo o verdadeiro amor cristão e, Senhor, o mais importante, trazermos para a nossa vida diária, nossas atitudes,
nossos pensamentos. Obrigada por mais essa oportunidade. E abençoa, Senhor, envolva todos aqueles irmãos que hoje, por qualquer motivo, não puderam estar conosco. Senhor, envolva o seu auxílio, com o seu amor, a Dilceia, sua família querida, e a todos nós, Senhor, com o vosso amor. Que o nosso palestrante seja inspirado e abençoado. Assim seja. Assim seja. Bom, hoje nós temos conosco o César, que é o presidente do Centro Espírita Chico Xavier, na cidade de Sherbrooke, Canadá. E é com muita alegria que nós recebemos o César para falar desse tema maravilhoso que você trouxe para a gente, César. É com você a palavra. Obrigado, Fátima. Você me ouve bem? Estão me ouvindo bem? Te ouço bem. Perfeito. Então, eu que agradeço, Fátima, o convite, agradeço à Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, a todos os seus membros e diretores pelo convite, pela honra e pela oportunidade de estarmos juntos numa tarde de sábado, num fim de tarde de sábado aí no Brasil, para um momento de alegria, de compartilhar coisas boas, conhecimentos, experiências, e nós esperamos trazer elementos para a nossa reflexão, para o nosso estudo, para o nosso aprofundamento do conhecimento espírita. E nós acreditamos que, como a mensagem que foi lida agora de pouco nos chamou a atenção para o fato de que nós espíritas somos detentores de um conhecimento privilegiado. E isto vem, obviamente, com a responsabilidade que é concomitante a isto. Nós não podemos julgar um homem primitivo que está na selva da mesma maneira, por agir contra a sua saúde, por exemplo, da mesma maneira que nós julgamos um médico ou uma pessoa culta. Então, nós espíritas temos certamente um conhecimento privilegiado, e não é uma questão de sermos ou não julgados, é uma questão de bom senso, de agirmos em consonância com este conhecimento e com a beleza deste conhecimento que nós detemos. E vem bem a calhar a mensagem que foi lida, porque nós temos hoje exatamente uma reflexão sobre isto. E nós vamos fazê-la baseando a nossa reflexão nas vidas de alguns personagens muito queridos para nós espíritas, que nos chamam sempre muita atenção. Eles são muitos, nós escolhemos alguns apenas para dar âncora a algumas reflexões que nós pretendemos fazer com vocês. E nós podemos começar dizendo que uma das coisas, e aí a mensagem vem realmente a calhar, uma das coisas que todos eles perceberam assim que tomaram contato com o conhecimento espírita foi exatamente a beleza desse conhecimento, a lógica deste conhecimento, a sutileza explicativa que tem este conhecimento, como ele é capaz de nos fazer compreender as coisas da vida, as coisas da alma. É muito bonito como a doutrina espírita nos mostra estes elementos. Ainda ontem discutíamos num grupo de estudo e uma colega nos chamou a atenção para como é bonito, né? Esse fato de que essa relação entre a vida espiritual, a vida material, a nossa vida atual, as nossas vidas passadas, as pessoas que nós encontramos, que às vezes parece, né, ao azar, como tudo vai se encaixando, como tudo vai ficando, à medida que nós nos aprofundamos no entendimento da doutrina, como tudo vai ficando claro para nós. E esta é a primeira coisa, provavelmente, que estas pessoas, esses notáveis espíritos que foram pioneiros da doutrina no Brasil, poderíamos falar dos pioneiros da doutrina no mundo, mas escolhemos falar de alguns pioneiros no Brasil.
E escolhemos alguns que nem sempre são muito falados, mas, bom, um pouco, né? Para que eles possam nos auxiliar na compreensão do que é sermos espíritas, uma vez que, tendo esse conhecimento pressupõe uma ação, dele nós derivamos uma ação, dele nós derivamos consequências. Então, ser espírita, não apenas conhecer espiritismo, esta é a questão. Porque o ser implica uma totalidade que une pensamento, sentimento e ação. Então, nós poderíamos ser estudiosos da doutrina espírita. Seríamos aquelas pessoas que se limitam ao conhecimento intelectual. E há irmãos nossos que fazem isso. Eles se interessam pelo conhecimento. Outros se interessam pela filosofia, mas não foi ao acaso que Allan Kardec nos chamou a atenção para o fato de que a doutrina espírita tem um tríplice aspecto. E este tríplice aspecto implica que a nossa ação está pressuposta ou deriva do conhecimento que nós temos da doutrina. Então, nós podemos limitar a nossa vida, discutir a reencarnação, suas consequências, seu valor, suas provas, mas e a lei de ação e reação? E o fato de que nós semeamos e colhemos, e o fato de que tudo que nós pensamos, sentimos, agimos, tem consequências. Então, isso implica que nós temos também uma dimensão moral a analisar. E a nossa ação, ela é essencialmente moral o tempo todo. Porque agindo, nós estamos expressando valores, expressando ideias, expressando conhecimentos. Então, a doutrina espírita, tendo essa dimensão, nós nos perguntamos, e foi esta reflexão que nos propusemos a trazer para hoje, tendo esses três pilares, este conhecimento, pressupondo e implicando uma ação, como ser espírita? Qual é a melhor forma? Nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec e os benfeitores nos chamando a atenção para que o fato de que o espírita é alguém que está em constante melhoria. O bom espírita é aquele que está se esforçando o tempo todo para ser melhor hoje do que ele foi ontem e amanhã melhor do que ele é hoje. Isto não precisa ser vivido com angústias, isso não precisa ser vivido com sofrimento, isso não precisa ser vivido com inquietação. Nós podemos viver este esforço de melhorar constantemente com tranquilidade, com calma, dando um passo de cada vez, tendo paciência conosco mesmos, sabendo que o processo de crescimento é lento, ele deve ser solidificado. Como Jesus nos dizia, construir na rocha é mais seguro, mas também leva mais tempo. É mais difícil, você tem que cavar na rocha, não é como cavar na areia. Então, quando nós queremos assentar a nossa vida nessa solidez da doutrina espírita, bom, é claro que isso pressupõe um pouco de esforço, mas não de desespero. É uma picaretada de cada vez na rocha, para que a gente possa ir quebrando e formando os alicerces. Quando nós olhamos para a vida destes homens e mulheres que foram referências para nós todos e que são referência para nós todos, nós vamos ver que eles eram homens do seu tempo. Nós vamos falar hoje, por exemplo, de Batuíra, de Caibar Schutel, de Inácio Bittencourt, de Eurípides Barçanufo, de Anália Franco, de Adelaide Câmara. Poderíamos incluir personalidades mais conhecidas, como Bezerra de Menezes, Inácio Bittencourt e tantos outros que nos ajudaram a estabelecer o que nós conhecemos como Espiritismo no Brasil. A primeira coisa que nós notamos é que eles eram, antes da doutrina espírita, pessoas de bem. Eles já eram pessoas de bem, eles já eram pessoas procurando fazer o bem. Então nós olhamos para a vida de Caibar Schutel, por exemplo, ele é um menino que deixa o Rio de Janeiro já com uma certa idade, vive no Rio de Janeiro um bom tempo, era alguém do seu tempo. O Rio de Janeiro era a capital do país,
A iluminação elétrica estava começando, mas ainda era iluminação a gás. As ruas, na maioria, eram calçadas de pedra ou simplesmente de chão batido. Não havia iluminação elétrica ainda, estava para começar. Usavam-se a iluminação a lampião de gás, a gás. O sujeito ia lá acendendo os lampiões em cada esquina. Nós estamos num Brasil que ainda tinha escravos. E nós vamos ver que era uma outra época, um outro tempo. As mulheres eram consideradas como seres como quase de segunda categoria, não tinham muita voz, muita expressão. E aí nós vamos notar que isso também é muito bonito nas mulheres que nós trouxemos como exemplo. E nós notamos que ele participava das festas, das noitadas nas praias do Rio de Janeiro, chegava muitas, não dormia, ia direto para o trabalho. Batuíra era um homem que estava implicado numa série de atividades, construía um teatro. Adelaide Câmara, que era uma professora, assim como Anália Franco, começam a trabalhar muito cedo, né? A Adelaide Câmara, que vai se chamar com o pseudônimo de Aura Celeste, ela deixa, né, Natal, no Rio Grande do Norte, vem para o Rio de Janeiro, onde é convidada para ensinar numa escola importante, e logo ela funda a própria escola. Então nós vamos ver que eles não eram só pessoas de bem, mas pessoas do seu tempo. Caibar Schutel era um homem que vivia a mocidade do seu tempo, mas ele começa a adoecer com essas noitadas passadas em claro. Com o Rio de Janeiro era uma ebulição, era ali que estavam as novidades, que chegavam os navios, as importações, e ele vivia toda aquela euforia, na Rua do Catete e outras. E aos poucos a saúde dele começa a sentir. Então isso é uma coisa interessante, porque eles são homens e mulheres do seu tempo, são pessoas normais, vivendo a vida, são pessoas de bem, mas que em grande parte têm os valores da época, que aceitam a lógica da religião da época, os valores da política, os valores da sociedade, bastante conservadores naquela época. Mas ele, por exemplo, cada um deles vai ser chamado, né? Isso é muito interessante, cada um deles vai ser chamado pelas suas situações particulares de vida. Caibar Schutel, o médico lhe diz: olha, ou você para com isso, ou você vai adquirir uma tuberculose e você vai morrer jovem. E aí ele toma um susto. Ele toma um susto e ele diz: não, eu vou parar com isso. Para parar com isso eu tenho que ir embora do Rio de Janeiro. Ele entra num trem um dia e ele fixa lá, vê o ponto final da estação, que era Araraquara, e ele vem embora. Então aí nós notamos também a mesma coisa que fez Adelaide Câmara. Deixa o Rio Grande do Norte e vem se aventurar na capital do país, como mais tarde Anália Franco deixaria o interior de São Paulo para ir para a capital de São Paulo, como Inácio Bittencourt, que era um garoto e chega no Brasil, como Batuíra também, chegam no Brasil com 11, 12 anos. Onde estão seus pais? Ninguém sabe dizer. Não se tem notícia. Provavelmente vieram sós para o Brasil. Provavelmente vieram sós. Entraram no navio quiçá, talvez escondidos, porque não chegam no Brasil, ninguém sabe quem eram seus pais. Inácio Bittencourt começa a trabalhar em lojas, no comércio do Rio de Janeiro, até que ele começa a aprender, a barbearia, e os barbeiros da época cortavam cabelo, faziam barba, tiravam dentes, eram uma espécie de quase médicos, E ele começa a aprender a profissão, trabalhar numa barbearia, começa a aprender, até que ele, como todo português daquela época que vinha para o Brasil, inicia o seu próprio negócio, está em vias de começar o seu próprio negócio. Batuíra, a mesma coisa, começa a trabalhar como entregador de jornais na cidade de São Paulo, e aos poucos ele próprio vai começando a empreender, a comprar casas, a fazer negócios, constrói um teatro. Então eles têm uma vida, essas pessoas tinham uma vida. E cada um deles vai ser chamado para a doutrina espírita pelo contexto das vidas que viviam. Então Caibar Schutel deixa o Rio e vai para Araraquara, e depois ele vê que dá para ir
ainda mais longe, vai um pouco mais longe, até Matão. Nós vemos que Adelaide Câmara vem para o Rio de Janeiro e logo depois funda a sua própria escola. Isso é muito interessante, porque todos eles têm esse espírito de empreender, de fazer. E ela vai dar aulas. Adelaide Câmara era uma moça muito frágil, tinha uma impressão de fragilidade, mas quando nós vamos estudando a sua vida, vamos vendo que era do aço puro, né? Era do aço puro. Essas pessoas são pessoas de uma grande determinação. Eurípides Barçanufo era alguém que estava planejando ir para a capital, né? Deixar Minas Gerais e ir para a capital, deixar Sacramento e partir para estudar medicina. Sua mãe tem uma série de problemas de saúde ligados à influência espiritual obsessiva, e ele finalmente acaba deixando a ideia. E aos poucos eles vão vivendo suas vidas, construindo suas vidas, e chega finalmente o dia em que começam a entrar em contato com a doutrina espírita. Então o chamado, né, para todos eles vem de maneiras diferentes. Com 22 anos, mais ou menos, Adelaide Câmara, ela começa 22, 24, precisamente com 24 anos, ela começa a ter os primeiros sintomas da mediunidade. E uma mediunidade que se mostraria extremamente poderosa e importante. Ela começa a ter as suas primeiras vidências, as suas primeiras audições, a sentir a presença dos espíritos, a viver desdobramentos, e neste momento ela se assusta. Ela é apresentada a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que era presidente da Federação Espírita Brasileira na época, e ele vai orientá-la no caminho da descoberta, do entendimento e da prática mediúnica. Nós vemos Eurípides Barçanufo, que vivia, já era um moço católico dedicado, que ensinava na igreja, que empreendia, que era presidente da Associação São Vicente de Paulo. E numa noite eles recebem em casa, né, o seu tio, seu Mojico, e ele diz a Eurípides: olha, meu filho, com aquela mineirice, né, e simplicidade que é do povo mineiro, ele vai dizer: olha, meu filho, eu não tenho condições de discutir com você não, mas pega aqui esse livro e lê. Era o livro Depois da Morte, de Leon Denis. Ele não poderia ter dado o livro melhor, salvo os da codificação, né? E Eurípides Barçanufo começa a ler à luz de lampião, provavelmente. O tio vai se deitar e ele vara à noite, né? Quando é madrugadinha, ele sai do quarto. Ele era espírita. Então, é o espírita que não veio pela dor, veio pela compreensão da doutrina. Cada um de nós chega de um jeito na doutrina, cada um de nós vem de uma maneira, cada um de nós encontra esta fonte de água viva abençoada do seu modo, segundo a sua realidade, a sua vida, o seu contexto existencial. Caibar Schutel começa também a ser procurado em sonhos pelos seus pais, que já tinham morrido, já tinham desencarnado. E ele procura o padre e fala: olha, o que está acontecendo? Toda noite meus pais vêm conversar comigo, me dão conselhos. E o padre diz: meu filho, vamos orar, né? 300 ave-marias, vamos fazer missas, porque não, isso é coisa do demônio. Não. Como assim coisa do demônio? Eles estão vindo para me dar conselho. E aí ele ouve que tem alguém ali na cidade que fazia uma tal de sessão espírita. Ele procura essas pessoas, elas tinham parado de fazer as sessões. Ele retoma, ele começa a fazer as sessões sem conhecimento nenhum. De cara ele é vítima, né, de uma mistificação, porque todos os espíritos se comunicavam, pediam que eles pagassem dinheiro à igreja e pagassem missas. E mais tarde o próprio sujeito que mistificava vem se apresentar, pede desculpas, era um padre, e dizia: eu brincava com vocês, mas eu peço desculpas, eu agora entendo que eu não estava fazendo algo bom.
E ele aí consegue, né, descobrir um livro do Dr. Bezerra de Menezes, consegue descobrir as obras básicas e começa a estudar. Quando ele mergulha no estudo, voilá! De novo, é a beleza da doutrina, do conhecimento, a lógica, o entendimento. E estas almas, estando já previamente preparadas para a missão, reconhecem, né? Elas simplesmente reconhecem o conhecimento diante do qual elas estão. Mas há aqueles que chegam pela dor. Por exemplo, nós vamos ver Inácio Bittencourt. Lá por volta dos 20 anos, esse garoto empreendedor, trabalhador, cheio de boa vontade, começa a adoecer. E ele começa a adoecer e era um desânimo, era uma falta de energia, provavelmente a mediunidade se manifestando com um caráter obsessivo. E ele tinha dores, tinha mal-estar, tinha desânimo. E ele ele ouve falar de um senhor que se chama Cordeiro, ali na cidade do Rio de Janeiro. Dizem que é um feiticeiro, alguma coisa do tipo. E ele procura esse homem. E o homem não lhe pergunta o nome, não lhe pergunta a idade, não lhe pergunta absolutamente nada. Senta-se, escreve uma receita, era um médium receitista. E uma semana depois, Inácio Bittencourt não tinha mais absolutamente nenhum sintoma. Ele fica inquieto com aquilo. Ele diz, mas como? Como assim? O que aconteceu? Que tipo de médico é esse? E, contrariamente a todas as pessoas que são, ou quase todas, que são beneficiadas por uma cura, nós não ouvimos falar no Evangelho de muita gente que tenha voltado para agradecer a Jesus pelo benefício recebido. Nós também não encontramos ninguém que tenha expressado o agradecimento pelo pão e peixe que ele multiplicou. Uma vez a barriga cheia, como diz o ditado, pé na areia. E as pessoas raramente se lembram. Ele se lembrou. E ele disse, não, eu quero saber o que aconteceu aqui. Ele procura o tal do senhor Cordeiro, ele diz, olha, eu sou médium espírita. Eu não preciso perguntar muita coisa, não. Né? Os benfeitores estão aqui. Quando você chegou, eles me falaram qual era o problema e me passaram o remédio que era para te dar. Falei, mas o que é isso? O que é esse negócio de espiritismo? O que é médium? E, neste momento, o senhor Cordeiro diz para ele, leia estes 2 livros. Ele dá o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. E, naquele momento, começa uma das grandes potências do Espiritismo, um dos grandes homens de caridade, de amor que o Rio de Janeiro e o Brasil já pôde ver. E nós falaremos mais dele. Anália Franco, nós não temos notícias. É estranho, né? Porque todo mundo suspeitava que ela era espírita. Ela era atacada pela Igreja Católica por ser espírita. Mas ela nunca deu um cunho religioso às suas atividades. E nós vamos ver que isso tinha uma razão, né? Isso tinha um porquê. Mas ela era amiga de Batuíra, por exemplo, né? Que faziam trabalho juntos, se ajudavam mutuamente, né? Os dois no estado de São Paulo. Então nós vemos aí uma cumplicidade de grandes almas trabalhando, mas eu tenho uma suspeita, né? E ontem, preparando, assim, finalizando a palestra, eu talvez tenha ouvido, né? Assim, um soprinho na orelha de um espírito me explicando isso, né? Ele disse, olha, ela não precisou informar ninguém que ela era espírita. Os atos dela informaram. A vida dela informou que ela era espírita. E ela talvez tenha entendido muito bem uma frase do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E ela colocou em prática isso. Então ela não precisava sair anunciando que era espírita. Ela viveu o Espiritismo, e isso é importante. Então, se nós tivermos que escolher entre anunciar que somos espíritas, ou sermos espíritas, que sejamos, né? Porque nossos atos falam mais do que nossas palavras. E as pessoas olham os nossos atos
não as nossas palavras. Então nós temos aí uma série de almas que vão chegando, né, aos poucos à doutrina espírita. E a primeira coisa que eles sentem imediatamente é a necessidade de comunicar o conhecimento espírita. É a necessidade de transmitir esse conhecimento para os outros. Eles se sentem preenchidos, eles se sentem plenos daquele conhecimento, eles se sentem tocados pela beleza daquele conhecimento. E nós vamos ver um movimento profundo de pioneirismo, a ação dedicada, porque eles não querem, né, aquele conhecimento só para eles. E assim como Inácio Bittencourt, por exemplo, Batuíra chegará, né, ao conhecimento espírita pela dor. Ele tinha um filho de 12 anos. O menino espeta o dedo numa rosa e contrai um tétano fulminante, que ninguém soube explicar direito. O menino morre em poucos dias. E aquele homem alto, testas largas, barbas, né, grisalhas, ele era um gigante Batuíra, um homem que andava rápido, né, tinha um porte físico imponente, parecia um profeta da Bíblia. Ele recebe as pessoas em casa para o velório. As carpideiras, que eram tradicionais nessa época, estão em volta do caixão, lamentando a perda, chorando. E os seus amigos eram muitos, porque ele já tinha uma atividade social muito intensa, comercial muito intensa. E num certo momento, aquele homem silencia, as pessoas notam que ele parou de conversar, sua face estampa uma seriedade muito grande, há uma tristeza no coração daquele homem, que se expressa no seu rosto, mas é mais do que a tristeza. Há uma profunda reflexão, algo o incomoda profundamente. Ele deixa a sala, vai para o seu quarto, algumas pessoas fazem menção de segui-lo, mas ouvem que ele fechou a porta. Ele sai dali, uma meia hora depois, e diz: parem tudo isso aqui. Parem tudo isso aqui. Eu não quero mais ninguém chorando na minha casa. Meu filho não está morto, ele está vivo. Ele sai de casa, volta com uma banda. Todo mundo pensa que ela vai tocar músicas tristes, e ele manda tocar músicas alegres. Vão para o cemitério, ninguém entende o que está acontecendo, mas ele é um homem muito respeitado, ninguém questiona, todo mundo acha estranho. E muitos anos depois, ele vai dizer apenas para os amigos mais íntimos o que aconteceu naquele quarto. Sendo ele médium, ou provavelmente eles tendo usado algum médium presente, ele diz que enquanto estava no quarto, ele chorou muito e disse a Deus: o Senhor me explique isso. O Senhor tem que me explicar isso. O Senhor disse lá na Bíblia: buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á. Pois eu estou batendo e eu quero respostas. O Senhor trate de me dar uma resposta, porque eu não entendo isso. E ele diz que naquele fim de tarde, com o sol ainda entrando pela janela, uma luz começou a se formar, como que saindo de uma parede. E aquela luz foi se formando, foi virando uma fumaça esbranquiçada, e ali ele viu se formar o rosto do seu filho, Joaquim, que estava sendo velado na sala. E o menino lhe diz: pai, não fique triste. Eu não estou morto, estou mais vivo do que nunca. Não fique triste. E é aí que a vida deste homem muda, porque a primeira coisa que ele faz assim que enterra o filho é procurar aqueles tais de espíritas de quem ele já ouvia falar há algum tempo. Descobre a doutrina, descobre as obras básicas, descobre o movimento espírita e começa o seu grande trabalho de missionário da divulgação e do conhecimento espírita. Então essas pessoas eram pessoas que já tinham a alma, já tinham na alma a bondade,
já tinham empreendedorismo, eram pessoas ativas, eram pessoas vigorosas na ação, no trabalho, mas ainda não tinham a orientação da doutrina espírita. Teriam feito certamente grandes coisas na igreja, na política. Caibar Schutel foi chamado para a política, né? Cria a primeira Câmara Municipal da cidade, cria a prefeitura, é o primeiro prefeito, mas depois, com a orientação espírita, ele decide por se dedicar somente à causa espírita. E nós vamos ver então Batuíra imediatamente fundar o jornal Verdade e Luz. Notem, é um homem que não era jornalista, não tinha conhecimento prévio disso, nunca tinha escrito, né, para grandes multidões, embora fizesse composições para o teatro. E ele começa imediatamente, compra as máquinas com seu próprio dinheiro, porque era um homem que trabalhava muito, tinha muitos recursos, e começa, naquela pequena gráfica, a compor ele mesmo os tipos para a produção do pequeno jornal. E esse jornal vai chegar logo, logo a 16 mil unidades por quinzena. Rapidamente. Ele funda o Centro Espírita Verdade e Luz, compra um salão, já um salão velho que havia na região, reforma, vai fazer toda a mobília e inicia o trabalho, convocando amigos, convocando simpatizantes. Então eles passam a ação. O conhecimento é muito bonito, mas não me é suficiente guardá-lo para mim. Eu preciso comunicá-lo, eu preciso levar aos outros o consolo que eu tive, eu preciso levar aos outros a lógica da doutrina espírita, e todos eles passam imediatamente à ação. Nós vamos ver, Caibar Schutel faz a mesma coisa, começa o Centro Espírita na sua casa, numa sala da sua casa, até que mais para frente eles conseguem, né, comprar um local e começam o Centro Espírita Amantes da Pobreza. Assim que o centro começa, ele enfrenta já de cara, né, a agressão da igreja, que via aquilo com maus olhos. Mas ele era um homem reconhecido na sua comunidade, então eles não poderiam tratá-lo como um qualquer. Era o único farmacêutico da cidade. Todos precisavam dele. E ele coloca isto também a serviço da doutrina, né? Ele poderia se acovardar e dizer, não, eu não vou desagradar a minha clientela católica ou protestante, eu tenho um comércio, talvez eles não venham mais comprar aqui. E é justamente o contrário que ele faz. Quantas vezes nós nos acovardamos, né, diante das situações, porque isso pode ser prejudicial para os meus negócios, para a minha vida. Então aí nós temos já um exemplo muito claro. Não, né? Eu afirmo a minha convicção espírita. Custe o que custe, doe a quem doer, e que se eu tiver que pagar o preço, eu pagarei. E a atitude dele vai ser extremamente interessante, porque ele vai ganhar. Todo mundo, né, precisa dele, mas poderiam ir para Araraquara, por exemplo. Né, mas ele consegue mostrar que ele pode ser espírita, ser um cidadão de bem, receber a todos na sua farmácia, atender a todos, e que isso não significaria jamais um problema. Para ele, pelo menos, não. Ele é agredido, né, pela igreja. Eles começam a falar mal dele, a publicar nos jornais, a convocar a população para boicotá-lo. E há mesmo, num certo momento, um padre extremamente agressivo que convoca, né, uma procissão. E o delegado vai avisá-lo, fala, olha, você não abra o centro domingo à noite porque vai dar problema. Eles vão passar aí no centro e estão querendo empastelar o teu centro espírita. E ele mantém-se firme, abre a casa à noite, mas deixa, ele acabara, né, de virar espírita, mas ele diz, eu vou proteger esse lugar, custe o que custe. E deixou 2 garruchas nas gavetas. A procissão começa a vir. E, de repente, quando se aproximavam do centro, né, e ele havia dito ao delegado, né, vai ter problema, porque eu não vou deixar ninguém destruir esse lugar. É o sujeito que ainda tem um mundo em si, embora já tenha descoberto a doutrina, né, e os padrões da época, né, do homem, do defensor da sua propriedade, do seu lugar, da sua família, dos seus amigos. A sua intenção era proteger a todo mundo e proteger o centro.
Mas ele, sem falar nada para ninguém, só disse: a hora que eu falar, pula no chão, todo mundo deita no chão. Quando a procissão está chegando, sobe num muro um senhor que era um juiz de direito da cidade, extremamente nervoso porque a sua esposa acabara de dar à luz, estava passando muito mal, a criança tinha tido um parto difícil, a mulher estava muito sofrendo ainda, e ele grita vigorosamente: calem a boca, parem com este barulho, eu vou responsabilizá-lo, falando diretamente ao padre, se algo acontecer com a minha esposa, vou processá-lo. E no dia seguinte os espíritos dizem, é lógico que a procissão se desandou, né? Todo mundo saiu para tudo quanto é lado. E no dia seguinte os espíritos lhe dizem: que besteira você faria, hein? Você não confia em nós. Ele chora muito porque a intenção dele era boa, mas ele ainda não tinha usado o bom método. E a partir daquele momento ele se desfaz das armas, ou seja, ele se desfaz do homem velho, daquele que ainda confiava no mundo, nas estruturas do mundo, e passa a confiar naqueles que haviam dado uma demonstração clara de que não precisavam de armas para agir. Porque aquele homem que sai de dentro da sua casa e grita estava certamente sob o controle desses espíritos. Então, a partir daí, Caibar Schutel mergulha mais e mais na doutrina espírita. E ele funda não só o Centro Espírita Amantes da Pobreza, como ele funda o jornal O Clarim, essa necessidade de divulgar o conhecimento espírita. Não só de tê-lo para si, mas de divulgá-lo para os outros. E o jornal O Clarim enfrenta uma série de ameaças. Sempre a burocracia para liberar o papel no Rio de Janeiro, sempre as condições difíceis. Caibar Schutel pegava o jornal e saía com ele debaixo do braço, ia para a estação rodoviária, ferroviária, montava num trem e ia em direção a Araraquara, São Paulo, distribuindo dentro do trem para quem entrasse, saísse, e pegava o trem de volta e vinha fazendo a mesma coisa. Ele distribuía pessoalmente, ia aos cemitérios nos dias de finados para distribuir o jornal. Então nós vemos aí a ação do espírita convicto da sua mensagem, da profundidade, da clareza, da beleza da doutrina espírita, sem medo de se expor. Ele funda a Revista Internacional do Espiritismo, porque o jornal O Clarim era para se comunicar com o povo, com as pessoas mais simples e de todas as categorias, mas a revista ele queria que fosse algo para se comunicar com as pessoas esclarecidas, com aqueles que têm conhecimentos científicos, que estão interessados em pesquisa, e essa revista vai correr o mundo, ao ponto que ele recebe, né, cartas de eminências da ciência, como Alexander Aksakov, Ernesto Bozano, que era um cientista extremamente admirado, e aliás é a amizade de Caibar Schutel com Ernesto Bozano que vai mudar a decisão de Getúlio Vargas de proibir o espiritismo, como ele havia proibido a Umbanda. O espiritismo teria caído na ilegalidade, não fosse a ação vigorosa de Caibar Schutel, que vai enviar a Getúlio Vargas as cartas e os cartões que recebia de Ernesto Bozano, e ele sabia que Getúlio Vargas era um admirador de Ernesto Bozano. Então ele diz: olha aqui o que o senhor vai fazer. E ele deixa o espiritismo de fora da sua publicação. Então nós vemos homens e mulheres que estão agindo, que começam imediatamente a trabalhar, a fazer, a educar, a comunicar o conhecimento. Ele é um pioneiro na divulgação pela rádio, começa os primeiros programas de rádio no interior de São Paulo. Ele vai falar, ele vai escrever, ele funda centros espíritas, publica livros. É um trabalho intensivo que este homem faz, sendo ao mesmo tempo um bom cidadão, uma pessoa útil à sua comunidade, mas alguém que vai muito além disso, porque beneficia milhares de pessoas com a sua ação esclarecida dentro da doutrina espírita. Ele escreve uma dezena de livros, um pouco mais, que tem uma grande repercussão em todo o Brasil. A mesma coisa fará não só Caibar Schutel e Batuíra, mas Inácio Bittencourt, que era um homem, um barbeiro. E as pessoas diziam, depois de ouvi-lo nas conferências: como assim?
Havia um que era seu médico e participava das reuniões, né, no centro, e muitas vezes ele dizia: eu não consigo entender, né? Eu sou médico, esse homem é um barbeiro, mas quando ele se põe a falar, ele fala com uma luz, com uma clareza, ele toca nossos corações, porque ali não estava em questão, né, uma vida, um homem, uma situação social, ali estava em questão um espírito eterno dedicado ao bem. E ele funda o jornal Aurora, porque a FEB publicava o Reformador, mas era um jornal também destinado às classes mais cultas. Não era fácil lê-lo. Então ele escreve com uma simplicidade muito grande, ele é o redator principal, mas ele vai ter a colaboração de vários, inclusive Caio Barchutel, que vai escrever muitas vezes para o seu jornal, mensagens recebidas por Aura Celeste, de Leon Denis e outros. E nós vamos vendo aí toda uma pleiade de espíritos que estão trabalhando. Inácio Bittencourt faz conferências por todo o Rio de Janeiro, funda centros nos estados vizinhos. Então é alguém que tem uma atividade muito intensa. Mas vocês verão, vai um pouco além disso a sua atividade, porque ele era médium de curas e receitista. E nós vamos contar algumas histórias a respeito que ilustram bem a dimensão do trabalho espiritual destes homens e mulheres. Adelaide Câmara, ela começa então a vivenciar a mediunidade quando o Dr. Bezerra de Menezes morre. É exatamente Inácio Bittencourt que vai acolhê-la no grupo Caritas e que vai começar a orientá-la. E aos poucos, obviamente, ela não vai precisando mais de orientação, porque ela tem seus mentores, e tem o grupo de trabalho, e tem toda a experiência que ela foi acumulando. E ela era médium receitista, médium vidente, ela era médium de incorporação, médium de cura, médium psicografa, e ela era médium de bilocação, ao ponto que em 2 ou 3 lugares do Brasil foram relatados casos de cura produzidos por ela, estando presencialmente no local. Então, em Juiz de Fora, em Natal, em outra localidade, não me lembro agora o nome, ela se apresenta materializada para o processo e o trabalho de cura. Então, nós temos, e ela era uma conferencista ativa, fazia conferências, publicava artigos periodicamente nos jornais como Aurora e outros, Reformador. Era uma pessoa extremamente ativa, deixa por um tempo a doutrina, porque se casa, mas continua o trabalho de psicografia na sua casa, que vai render alguns livros, como Vozes da Alma, um livro de versos, Sentimentais, Aspectos da Alma, um livro de contos. Ela escrevia e também recebia mediunicamente Palavras Espíritas, que são suas palestras, Rumo à Verdade, Luz do Alto, livros belíssimos que contêm mensagens de um grande teor de beleza e de espiritualidade superior. Então nós estamos na época em que ainda não existem as grandes mídias, não existem os grandes salões de conferências, nós estamos num Brasil agrário que está começando, a iluminação a gás está ainda em atividade, está começando a morrer, começa aos poucos a elétrica, mas ainda, até o começo do século XX era lampião a gás, por tudo, aquele mundo de gente simples. Os jornais começam a aparecer no Rio de Janeiro, em São Paulo, no interior do estado, no interior do Rio, de São Paulo, de outros estados da federação. Então há todo um movimento, e eles não possuem a televisão. Caio Barchutel vai utilizar a rádio alguns anos mais tarde. Então é todo um trabalho que começa aos poucos a se fazer, e eles aproveitam intensamente todas as oportunidades que possuem para divulgar a doutrina. Mas não só para divulgar, para vivê-la. Para vivê-la. Batuíra recolhia doentes mentais para tratá-los com passe, água fluida, trabalhos de desobsessão. Caio Barchutel construiu no fundo da sua casa um grupo de casinhas, de pequenos abrigos, quartos, para recolher pessoas que muitas vezes a polícia prendia, que estavam gritando no meio da praça, que estavam tendo crises. Não havia hospitais psiquiátricos,
e ele recolhia essas pessoas, tratava-as em casa, evidentemente com a ajuda de amigos e companheiros. Haviam 2 médiuns que trabalhavam sempre com ele, 2 irmãs, e faziam, né, um trabalho de desobsessão, de ajuda aos necessitados, palestras toda semana, polêmicas. Ele se batia com os protestantes, se batia com os católicos, jamais deixou a doutrina espírita ser atacada sem que ele respondesse. Batuíra manipulava remédios, assim como Caibar-Schutel, que mantinha contato, aliás, com Eurípides Barçanufo, a quem ele enviava, né, a quem ele pedia e de quem ele recebia também orientações. A esposa de Caibar-Schutel tinha um problema de pele, por exemplo, e ele tinha contato com Eurípides Barçanufo, e Eurípides escrevia recomendando remédios, passando orientações, e eles trocavam, né, figurinhas, como a gente poderia dizer hoje. Caibar, ele tinha, a sua farmácia atendia a todo mundo, jamais alguém saiu dali sem o remédio se não pudesse pagar. Então ajudava a todo mundo, fornecia remédios de graça. Era um trabalho de uma envergadura impressionante, porque era um homem que todos sabiam, todos podiam se aproximar dele. Ninguém sairia sem a bênção de uma palavra, sem a bênção de um apoio material, ou sem o consolo espiritual necessário ao seu coração. Então nós estamos falando destas criaturas que viveram a doutrina. Inácio Bittencourt recebia, né, ele morava numa casa, tinha uma parte de cima, um sobradinho, onde funcionava a sua barbearia, e em cima funcionava o consultório espírita, e as palestras, as reuniões do seu grupo. Ele funcionava o jornal. Ninguém esperava condições ideais, ninguém estava esperando ter uma sala para isso, uma sala para aquilo. Eles simplesmente passaram a ação. Ele atendia às vezes 100, 200 pessoas num dia. Como Chico Xavier, muitas vezes em Uberaba, psicografava 600 receitas num sábado. E ele produzia, e aí vem, né, a questão, ele produzia curas que ninguém entendia, porque ele receitava só homeopatia, e as pessoas diziam que muitas vezes, sim, precisava o remédio, mas muitas vezes era só chegar perto dele, conversar com ele, e dos olhos daquele homem, da sua palavra, da sua pessoa, saía algo de bom, saía como que uma luz. E eles vão falar a mesma coisa de Batuíra, de Adelaide Câmara, de Dona Anália Franco. Eles tinham algo de bom neles, eles destilavam algo de bom, havia uma força que saía deles, a força de quem está vivendo no bem, a força de quem transformou a doutrina espírita em atos, não apenas em palavras. Inácio Bittencourt funda um lar de crianças, Adelaide Câmara funda um lar de crianças. Eles passam a ação, e nós veremos, né, essa pessoa extraordinária que é a Anália Franco, que começa a sua carreira ajudando a mãe como professora, passa num concurso estadual, começa a trabalhar como professora, e ela, ali pelos idos de 1871, é publicada a Lei do Ventre Livre. E a lei dizia: as crianças que nascerem a partir de agora são livres. E os fazendeiros devem guardá-las até os 8 anos. Depois é problema da mãe, do pai, seja lá de quem for. Bom, é óbvio que os fazendeiros, não podendo vender essas crianças, não podendo fazer dinheiro com elas, simplesmente davam um jeitinho de que elas sumissem. E daí a pouco as cidades começaram a ficar cheias de crianças vindas de uma suposta liberdade, mas que era mais escravidão que nunca, porque se transformavam em mendigos. E ela, né, já há alguns anos, depois de 1871, quando vê as cidades começando a se encher de crianças desse tipo, ela começa a escrever para as mulheres dos fazendeiros, dizendo: eu preciso de ajuda para fazer algo por estas crianças. E ela começa a receber recursos, começa a pedir, e
a primeira casa que ela funda foi ofertada por uma senhora. Essa senhora lhe chama, era uma mulher poderosa no interior de São Paulo, mulher de fazendeiro. Ela diz: olha, você pode começar a casa, mas eu vou só te impor uma condição, não quero que misture crianças brancas com negras. Ela disse: como? A senhora me desculpe, mas eu não posso fazer isso, eu vou lhe pagar um aluguel. Então a senhora não precisa me dar a casa. Ela não aceita. Paga um aluguel que custava a metade do seu salário. E aí ela não tinha como dar alimento para as crianças que ela recolhe, brancas e negras. E não tendo dinheiro, ela escreve para Deus e todo mundo, mas num certo momento, não tendo os recursos, ela sai pedindo esmola na cidade, porque ela precisava alimentar aquelas crianças. Isto é ação. Isto é ação espírita. Isto é ação cristã. E a mulher, não contente, vendo o atrevimento daquela professora e as pessoas na cidade vendo aquela mulher muito ousada, que colocava junto crianças, filhas de pretos e brancos, ela decide dar um jeitinho com seu marido, que era um fazendeiro, um coronel poderoso, e ela é transferida dali, a casa é fechada e ela é expulsa da cidade. Mas até o fim da sua vida ela vai abrir 71 escolas. Consegue um dia uma fazenda onde havia morado o regente Feijó, e ali ela vai criar uma colônia regeneradora para mulheres prostitutas que quisessem se reformar, retornar à vida, aprender uma profissão. Mas muitas prostitutas, tornadas prostitutas porque engravidaram e foram abandonadas pelos noivos e pela família. Prostitutas forçadas à prostituição porque nada mais lhes restava. Filhas da sociedade que tinham filhos e que eram expulsas de casa, e ela os acolhe. Então nós estamos diante de alguém que tem uma convicção espírita profunda. Não são palavras, são atos, são ações. Ela vai fundar uma banda musical feminina, ela funda uma orquestra, um grupo dramático, 24 oficinas de manufatura no estado de São Paulo. E ela diz: nós precisamos educar o povo, nós precisamos educar as meninas, nós precisamos educar os meninos. O Brasil é um país de gente ignorante. Então é assim que ela expressa o seu espiritismo. É assim que ela expressa sua convicção e funda 71 escolas. E no dia que desencarna estava para embarcar para o Rio de Janeiro, onde fundaria mais uma instituição. Então nós estamos diante, meus irmãos, destas criaturas, desta grandeza, desta dimensão espiritual. E nós poderíamos falar o quanto eles sofreram muitas vezes. E vejo que o tempo já corre, né? Provavelmente eu não perguntei a Fátima quanto tempo eu tinha, mas vejo que nós já estamos aí com bem uns 50 minutos. Nós vamos notar na história deles o quanto eles muitas vezes lutaram e enfrentaram de resistência, de oposição, de boicotes, né? As senhoras católicas, que são irmãos que estavam pensando fazer o bem, né? Tirar o demônio da sociedade, né? Começam a atacar o espiritismo, e Batuíra vai escrever 99 artigos para defender a doutrina. Caibar Schutel se envolve em polêmicas com os padres, com os pastores protestantes. Muitas dessas polêmicas vão virar livros que estão publicados até hoje. Nós vamos ver a Anália Franco sendo perseguida, boicotada, porque diziam: ela é espírita, cuidado. E ela tem posições à frente do seu tempo, ela defende a liberdade dos escravos, ela defende a emancipação da mulher.
Batuíra acolheu, na sua primeira juventude, ele participou de um grupo de abolicionistas com Luiz Gama, né, o maior exemplo de abolicionismo que tem no Brasil, ao contrário do que muitos pensam, né? Falando de Zumbi, ou de fulano, ou de ciclano, é Luiz Gama, é um negro que nasce livre, que é escravizado, vendido pelo próprio pai para pagar dívidas de jogo e que constrói, né, a liberdade de mais de 500, 600 escravos, agindo como advogado deles, sem ter formação de advogado. E Batuíra ajuda este homem, eles escondem os negros fugidos, os escravos, esperam que os patrões, os fazendeiros, percam a esperança de reencontrá-los, e aí eles vão e oferecem uma ninharia pelo escravo que está fugido. O patrão já perdeu a esperança, né, e eles compram a carta de alforria, usando o próprio dinheiro dele. Então nós temos pessoas engajadas em lutas pela emancipação do ser humano, e que veem na doutrina esta emancipadora da alma humana, essa emancipadora do coração e da alma do ser humano. Inácio Bittencourt foi processado várias vezes pela saúde pública no Rio de Janeiro por médicos que se sentiam incomodados, porque como assim esse homem cura com essas aguinhas homeopáticas? Os casos vão parar nos jornais, no Supremo Tribunal da República, e quando um jornalista vai entrevistá-lo e diz, nos fale de você, ele diz, por quê? Por quê? Eu não sou ninguém. O bem que vem e que eu faço não é meu, eu sou o veículo deste bem. E o jornalista diz que se sentiu emocionado porque via nas palavras daquele homem uma sinceridade, uma autenticidade que ele não encontrava por aí. Então nós temos nestas grandes almas, né, este vigor de servir ao Cristo, de servir a doutrina, e, sobretudo, a fidelidade à doutrina. Eles se bateram para que a doutrina espírita fosse respeitada, para que ninguém fizesse alterações nas obras da codificação, ou qualquer que fosse, para que a doutrina fosse comunicada sem interferências, sem misturas, com toda a pureza. E eles vão se bater toda a vida para que o Espiritismo guarde esta pureza capaz de iluminar as nossas vidas, de iluminar as nossas almas, de fazer bem aos nossos corações. Então nós estamos num processo hoje, principalmente com a morte do Chico Xavier, nós observamos ideias estranhas, coisas aparecendo, novidades de última hora. Nós não estamos tão longe assim da codificação, nem destes pioneiros, e nem dos 75 anos de serviço de Chico Xavier, para inventarmos novidades. O povo ainda não conhece Espiritismo, e muitos espíritas ainda não conhecemos a doutrina em profundidade. Mais que nunca é preciso continuar esta ação. Trabalho, o estudo, a evangelização, perdermos, entre aspas, o tempo de explicar às crianças, aos jovens, como a Nália Franco fazia, incentivando, ou como Adelaide Câmara fazia, incentivando, ou Batuíra, Caibarchuta e o Eurípides Barçanufo, criando mocidades, criando centros espíritas, mas que funcionem, que expliquem a doutrina, e que, sobretudo, vivam a doutrina. Então, meus irmãos, nós encerramos as nossas considerações de hoje, fazendo este convite para que nós façamos uma reflexão sobre o que é ser espírita. Não nos encantemos com novidades, não nos encantemos com a internet, a possibilidade de falar, né, como se estivéssemos falando para milhões de pessoas. É um a um, pessoa a pessoa, grupo por grupo. Nós vamos fazendo o trabalho, vamos nos ajustando, vamos vivendo esta abençoada doutrina que ilumina nossas vidas, que é essa água pura, que lava as nossas almas, que descedenta ao nosso coração, essa luz bendita que clareia os nossos caminhos,
que nos explica as razões da dor, que nos consola das perdas terríveis, como Batuíra viveu aquele dia naquele quarto, e dali ele sai profundamente convencido de que aqueles malucos dos espíritas tinham razão, e ele mergulha profundamente na divulgação da doutrina e luta com um vigor sem temer a nada e a ninguém, porque eles sabem que têm a verdade nas mãos. Eles sabem que têm este conhecimento poderoso e precioso que renova as nossas almas, que nos tira da roda infeliz das reencarnações miseráveis, da repetição dos mesmos velhos atos de dor e de equívoco que nós temos cometido ao longo dos séculos, e ela nos abre as portas de uma nova compreensão para a vida. Nós temos que aproveitar este momento. Este é o momento de não ficar reclamando, este é o momento de não ficar com chororô, este é o momento de fazer o que eles fizeram. Temos uma pandemia, espiritismo para todo mundo. Temos dores nas famílias, espiritismo para todo mundo. Temos necessidades nas almas, nos corpos, espiritismo para todo mundo. Porque a doutrina espírita é salvadora de almas, é renovadora de corações, e ela tem a verdade consigo. Então nós não temos nada a temer. Nós não somos melhores que ninguém, mas a doutrina espírita é certamente a melhor coisa que nós temos hoje neste planeta para oferecer ao ser humano. Então não tenhamos medo de oferecê-la, mesmo na nossa miséria, mesmo na nossa simplicidade, mesmo com os nossos equívocos, mesmo com os nossos erros, mas que nós possamos oferecê-la, porque ela é este bálsamo de Deus para o coração aflito dos homens. Que Jesus, meus irmãos, nos ampare, nos abençoe e nos guarde na sua paz. Muito obrigado a todos. César,